Alô, minha galerinha do YouTube, aqui no canal Fala Viagem, eu vou trazer mais um vídeo para vocês, né? Sem mais delongas, não esquece de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para que o YouTube venha enviar meus vídeos para vocês, né? E eu quero aqui estar relatando uma nova fase na minha vida, né? Eu quero começar aqui no meu canal, porque como vocês sabem, meu canal é Palavra e Arte, né? E eu quero estar relatando a minha história para vocês, né? Eu quero estar aqui dando um testemunho, né? E quando eu falo testemunho, né, eu quero dizer para vocês, né, segundo diz o dicionário português, né, o dicionário português diz que o testemunho é um depoimento, né, de como foi a minha vida e até aqui onde eu cheguei, o que aconteceu, né? O que aconteceu. Então, a gente tem que ser claro, porque como evangelho sou, né, é chegada a hora de proclamar a palavra do nosso Senhor, né? Porque vocês sabem que nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós temos de passagem, gente. Temos de passagem. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a eles, temos de passagem, né? E sem mais delongas ainda, antes de começar contando, né, meu testemunho, né, eu quero estar lendo uma palavra de Deus que se encontra em Salmo 105, 1, né? Depois você lê aí para eu estar dizendo aí, confere aí comigo. Que diz a palavra do Senhor assim, ó. Louvai ao Senhor e invocai seu nome. Fazeis conhecido as suas obras entre os povos. Palavra tremenda, né? Então eu quero estar testemunhando para vocês, né, a obra que Deus fez na minha vida, né, e na vida da minha família, né? Quando eu falo da vida da minha família, eu falo na vida minha, né, dos meus filhos, né? Da minha, dos meus filhos, meu esposo, meus filhos, e na vida em geral aqui da nossa família, né? Como vocês sabem, né, que o canal Palavra e Arte é um canal novo, tem muitos que estão chegando agora, muitos que já me conhecem faz tempo, mas não conhecem a minha história, né? Meu nome é Maria da Glória, né? Eu tenho 4 filhos, né? Né? 3 nascidos de mim e uma do meu coração, que é meu amor da minha vida, né? A minha filha Ana Luísa. E, como sabe, nós viemos criados de uma escola de samba. Minha família era de escola de samba, né? Da escola de samba chamada Rosa de Maio, muita gente conhece. Conheceu aqui em Criciúma, né? Santa Catarina. E viemos dessa escola de samba e nós não conhecíamos a Deus mesmo. Deus para nós, ele estava lá na avenida a hora que nós estávamos dando o show na avenida. Mas procurá-lo mesmo, de todo o coração, jamais, gente, jamais. Então, tu via dentro dessa nossa família muita morte, muita tristeza. Nós dava aquele show lindo na avenida e tal, acabava aquilo ali o ano, nós dizia, ai, quem que vai morrer? Era nego morrendo afogado, claro, que assim, mas isso é normal. Exatamente, é normal. Mas tinha tipo uma maldição assim na família, uma coisa que não dá para explicar. Obra do inimigo mesmo, né? E o tempo foi passando e começou assim uma maldição, como é que eu vou dizer assim para vocês? Toda mulher da nossa família, elas casavam, mas muito poucos delas tinham sorte de ficar com o marido, inclusive eu. Era difícil, acabava, não dava certo, principalmente época de carnaval, né? Se separavam de montoeira, né? E então foi passando um tempo, eu ainda tinha mais ou menos, acho que eu já tinha uns 12 anos de idade quando a minha mãe se separou, meu pai. Ela apanhou por 12 anos, lambada, facada, muita lambada. Ela ganhava as crianças, né, que era né, eu fui a mais velha, depois foi a minha irmã que já também partiu desse mundo, partiu com Jesus. Então, era uma coisa triste, sabe? Ele era um homem muito trabalhador, um homem guerreiro, trabalhador, assim, não deixava faltar nada dentro de casa. Mas, porém, ele diz que ele conta a história que desde quando ele saiu de casa e foi trabalhar numa mina de carvão aqui perto da minha casa, chamado Coque, e foi trabalhar no Coque, e ele disse que viu aquela sombra, uma sombra, e essa sombra, ela tinha a imagem de uma tia dele, que não queria que a minha mãe casasse com ele.
E o inimigo, o adversário da nossa alma, pegou e se transformou aquela sombra daquela mulher que não gostava e disse que virava carambota em torno de 3, 4 horas da manhã daquele dia na frente dele. Isso ele indo trabalhar, ainda caminho do trabalho, né? E daquele dia minha mãe disse que ele nunca mais se prestou. E isso aconteceu antes ainda de eu nascer. Já estava recém-casado e aconteceu essa parte dessa história. Em seguida, nós, né? A mãe foi ganhando um filho e outro, passando esse trabalho, a qual eu relatei agora para vocês, sofrendo muito, apanhando muito a cada filho. Mas era um tempo que é mais antigo, sabe? Não, mulher separada, ela não prestava. Mulher não era como hoje, né? Que nós temos a lei a favor das mulheres, né? Que estiver sofrendo, estiver apanhando demais, sofrendo demais. E essa fé inabalável hoje que nós temos, né, de buscar o nosso Senhor e ter sabedoria para como lutar, não. Era um tempo muito difícil, não conhecia o Jesus, né? O que conhecia era a festa do carnaval e muita cachaçada, muita beberagem. Tudo, embora minha mãe nem meu pai nessa época não bebia, mas a família era assim. Então, dessa data, a mãe disse que ele chegou em casa e acabou-se. Ele não prestou mais, gente. Ele acabou-se aquele homem. Ele já chegou e estava brincando, disse que a mãe contava para nós que estava brincando de baralho, quando aconteceu esse ocorrido. E quando chegou em casa, assim, disse que ele já chegou e já deu um tapa na cara dela. Na mesa, na frente dos irmãos. Assim. E ali começou, né? E ela apanhava depois escondida e não dizia para a mãe não nada, para a mãe dela nada, né? Que ela sofria dessa maneira, mas quando chegou um tempo, ele começou com tentativa de homicídio, né? Eu estou com 59 anos. Isso se relatava, né? Quando eu já era, antes de eu nascer, e eu como já ali na fase de 5, 8 anos, foi indo que a mãe ganhou a cada 2 anos a mãe ganhava, a nossa diferença de nós irmãs é de 2 em 2 anos, né? Então, quer dizer assim, que quando eu estava na fase ali de 10, 12 anos, a mãe já não aguentava mais de tanta apanhar, ela tinha o corpo todo marcado. E aí a família começou a saber, né? Porque eu tinha que chamar eles quando ela começava a apanhar dessa maneira. Enfim, o tempo passou de muito sofrimento na vida da minha mãe, da nossa vida. Nós não tinha vida, nós não era nada, nós não tinha religião nenhuma, nosso era o carnaval e festa, nós não, né? Crianças, era dependente da mãe e era assim, né? Não conhece a mãe, não fala, filho não vai saber, né, o caminho, né? Por isso que a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Quando chega na fase mais ou menos de 13 anos, 12 anos, a mãe decide separar. Meu pai projeta a morte da minha mãe e me indicou tudo, disse assim para mim, Glória, toma conta de todas elas, da Mariazinha, não deixa elas sujas, não nada, toma conta delas. Por que, pai? Eu dizia para ele pegou e disse, não, porque o pai, nada, só isso eu quero dizer para ti, o pai dizia assim. E eu, por sua vez, contei para a mãe, eu era muito ladina, contei para a mãe disse, minha filha, então você se prepara que ele está planejando a morte da mãe. E meu pai tinha uma gaita, tu olhava, era uma gaita assim, desse tamanho, aquelas gaitas de boca, né, que hoje eu até não vejo muito falar, mas a irmã tinha aquelas gaitas de boca. E essa faca, ela tinha impressão de uma gaita de boca, mas ela tinha um botão que apertava nesse botão, soltava uma faca maior do que a gaita ainda. Mais ou menos assim, assim, 15 centímetros, mais ou menos, uma baita da faca. Então, e ela pegou e disse para nós ficar em alerta, qualquer coisa chamar minha avó, né? Porque qualquer coisa chamar minha avó, meu avô, porque ele estava tentando matar ela. E ele tinha brigado, a última briga deles, ela tinha sentado uma mordida aqui no braço dela, enterrou os dentes, que ela estava, aquilo ali ficou tudo assim, tipo granguenado, tudo infeccionado. O médico disse que aquilo ali não era mordida de gente, era mordida de um cachorro pitbull. E aí ela disse, eu vou fazer o meu último jantar junto com a família toda, porque a mãe vai se separar, porque a mãe não aguenta mais. A mãe não aguenta mais. E assim ela fez. Aí o tempo passou, né? E vocês sabem que é assim, ó, ainda principalmente para quem não conhece a Deus, quem é muito espancado, o instinto dela é espancar, né? Aí meu pai vai embora,
né, vai embora. No dia que ele está tentando assassinar minha mãe, eu chamo a minha avó, vem meu tio Valdir, né, que já falecido também, e meu pai também já faleceu. E já falecido também, tio Valdir chega, eu me lembro que ele dá com a machadinha em cima da pia, quebra a pia, e ele com meu pai tinha um papo, e começou a levar no bico esse meu tio Valdir. Enfim, chegou meu tio Mori, também hoje, que também já não pertence mais ao nosso mundo. Tive que dar uma paradinha aqui por causa que a filha veio trazer o meu neto para buscar a minha outra netinha lá no colégio. E aí veio trazer ele para me dar uma olhadinha nele. Então é isso aí, gente. Então planejou, então me chegaram, meu tio Mori chegou, deu uma surra nele e tal. Ele foi na delegacia ainda no caso, para denunciar eles, né? Mas o delegado já sabia, já conhecia já a fama dele de espancar muito a mãe, tanto a mãe como nós, né? Muitas vezes quando ele espancar nós, ele chegava a botar o cabo de vassoura no nosso pescoço para estrangular nós. E a mãe, tadinha, ela lutava com ele, rasgava ele todinho para poder, a camisa para poder ele não pisar em cima, que ele queria botar, ele botava o cabo de vassoura aqui, e a hora que ele ia para pisar em cima, a mãe puxava ele, era aquela luta, né? E era aquela luta dos dois, e assim foi a nossa vida, uma vida de muita tristeza, bem financeiramente, mas triste, não tinha, nós tínhamos muito medo, muito medo dele. O tempo passou, como eu disse, foi embora, e então aí começou a vir a maldição hereditária dentro da nossa família. Minha mãe daí não teve sorte, mais nenhum. Eu, por sua vez, me casei, e quando achei que estava muito bem, apaixonada, né, tive o primeiro filho, e tudo, aí começou a luta constante. O marido começou a arrumar mulheres na rua, roubou a casa que eu tinha, casa com terreno e tudo, né? A casa com terreno, porque o material, eu tinha comprado a casa, né? Com os materiais tudo em cima, e vendeu para fazer uma casa para outra mulher. E eu já tinha 3 filhos, Reginaldo, Reginilson e o Heverton, enfim. E aí fiquei naquela vida de tristeza. A mãe aqui em casa, a minha casa da minha mãe era cheia de gente. E era uma vida de tristeza. A minha mãe estava tuberculose. Gente, vou dar um... E a casa cheia, né? A casa cheia. A mãe começou a acolher um primo, esse filho do tio Valdir, que era o irmão mais velho dela, que ele morava na época no Rio de Janeiro, já com mais uma luta, mais maldição. O pai ficou sozinha, parece que a mulher passou ele para trás, ficou com uma montoeira de filhos, enfim, os filhos espalharam-se no mundo, e esse filho mais velho morava no Rio de Janeiro, e um dia chegou aqui, a mãe acolheu, estava doente, e a mãe começou a acolher mais o Cabê, que nós chamávamos ele de Cabê, até hoje não sei o nome do Cabê, outro colega de infância, no caso do meu primo Lica, da nossa família, nós queríamos muito bem eles, também saíram de escola de samba, tudo, que moravam aqui no Pinheirinho e foram embora para outro estado, ele ficou por aqui, acolheu ele. E a mãe acolheu mais 2 irmãs que não tinham onde morar, mais 2 irmãs, era a Zeli, e a Zeli é o Preto, acho que até era 3, era a Zeli, o Preto, e eu não me lembro o nome da outra. Daqui a pouco eu me lembro, digo para vocês. E acolheu mais essas mulheres, a casa da mãe era cheia, mais a minha irmã, né, que se separou com 5 filhos. E o mais incrível, que era assim, ó, quando eu fui dizer, daí o marido meu, de repente foi embora, de repente uma outra mulher foi embora, e quando eu fui falar para minha irmã, Ângela, me separei, por incrível que pareça, ela disse, Goia, também me separei. As 2, no mesmo dia, separemos. E assim começou. Aí a mãe sozinha, eu sozinha, com aquelas 3 crianças, minha irmã sozinha com 5 filhos. Eu ainda me virava ainda para poder dar uma comidinha para meus filhos, mas passei muita fome. E a minha irmã já não trabalhava, e aquela turma toda na casa da mãe vivia tudo com aposentinho só da mãe. Que a mãe daí ficou com uma pensãozinha do pai, e a mãe trabalhava fazendo faxina. E ficaram tudo ali. Aí já começou uma vida terrível. E foi aí que a gente comecei a despertar. Aí que eu conheci, né? Já conhecia desde novinha, né? A comadre Sandrinha, né?
eu posso dizer que ela foi a minha mãe na fé, porque foi ela que me fez conhecer Jesus. Apesar de ela nunca estava, na época nunca estava firme, hoje que é graças a Deus, mas na época nunca estava firme. Na mesma hora que ela estava firme, daqui a pouco ela já estava num mundão de festa, de baile com nós, né? E então, mas ela pegou, começou a falar de Jesus para mim, numa igreja que tinha chegado aqui em Criciúma, e disse que o poder de Deus nessa igreja era demais. Então eu disse, eu quero conhecer, imagina, poder de Deus, que poder de Deus, eu dizia, eu quero conhecer. Então essa menina me levou até a casa de Deus. E quando eu cheguei lá, aquele homem, aquela igreja com mais de 1000 pessoas dentro, e aquele homem de Deus, ele dizia assim, você que está passando fome, está passando necessidade, né, em que o marido foi embora, né? Eu quero dizer que Deus, né, ele tem um novo propósito na tua vida. Se verdadeiramente, se eu desse o passo, né, irmãos, em direção dele, aquele homem disse que eu ia comer o melhor da terra. Aquela palavra caiu no meu coração igual a flecha, mas eu, como não conhecia Deus, eu disse, o que, comadre? Quer dizer que tu viesse aqui contar minha história para esse homem, e agora tu viesse contar minha história para esse homem, e agora quer me trazer aqui, cheio de blá blá blá, para querer dizer o quê? Que é ele que estava adivinhando? Ela disse, não, comadre, eu não disse nada. Eu me lembro que ela falou. Eu não disse, deixa. Eu disse, eu era uma pessoa muito, sabe, muito assim, como é que eu revoltada, devido, né, que passou na infância. Eu disse, a hora que eu sair daqui, eu vou apanhar. Eu disse para ela. Mas mesmo assim, ali eu fiquei escutando o que aquele homem falou. E eu comecei a observar as palavras dele. E comecei a fazer uma tomada de preço, e ele convidou para fazer uma campanha. E aí começa, né, a bênção na minha vida. Se você quer saber a parte 2, então assista o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? E tem coisas tremendas de fé para você ouvir, para que você que está aí desacreditado, você que está aí assim desanimado, sem perspectiva de vida, né? Eu quero te dizer para ti que o nosso Deus, ele é tremendo, e ele faz. Ele fez na minha vida e vai fazer na tua. Quer ouvir a parte 2? Então, até a próxima!